Irmãos, eu quero você trouxe a sua Bíblia aí, esteja em suas mãos, por favor. Quero ler um versículo que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Isaías 45. Isaías 45, versículo 5. Isaías 45, versículo 5. Amém? Diz assim: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Amém? Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós pedimos, ó Pai, a Tua direção, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, nos abençoar, possa, Senhor, nos dar sabedoria, entendimento, para que nós possamos, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, ministrar a Tua palavra. Que o Senhor abra o coração de cada um de nós, para que nós possamos compreendê-la, e assim, Senhor meu Deus, ser abençoado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém. Irmãos, existem muitas pessoas, infelizmente, existem muitas pessoas que buscam, estão necessitando, estão com alguma necessidade, e essas pessoas, elas acabam buscando vários caminhos para tentar solucionar os seus problemas. E muitas das vezes as pessoas não medem esforços para fazer isso, mas também não medem as consequências que talvez depois podem ter. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela nos deixa que existe somente um Deus. Existe somente um Senhor que pode suprir as tuas necessidades. A palavra de Deus diz que o Senhor, nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades por glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que ter uma certeza no nosso coração, que não há vários caminhos que vão me levar até Deus. Existe somente um caminho. Nós podemos observar aí que muitas pessoas, elas falam, nós ouvimos aí no mundo secundário, muitas pessoas dizendo e falando, que todos os caminhos levam a Deus, que todas as portas levam a Deus, mas isso não é verdade. Todos os caminhos vão levar você a algum lugar onde talvez você possa até confiar, uma pessoa que não conhece Deus possa até confiar, mas existe apenas um caminho que vai levar ao único Deus existente na nossa vida. E esse caminho está lá em João, onde Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe um outro caminho que vai te levar a Deus a não ser Jesus. Somente Jesus vai nos levar a Deus. Às vezes, no meio de tanta opressão, tantos problemas, às vezes as pessoas acabam colocando a sua confiança em outras coisas. Às vezes coloca a sua confiança num objeto, ou coloca a sua confiança numa oração contrária, ou qualquer outro tipo, qualquer outro coisa que possa conseguir chamar a tua fé, a pessoa crença, mas nós temos que ter certeza. Nós lemos ali: só existe um Deus, e fora desse Deus não há outro Deus. Um grande Deus, somente um grande Deus. E esse Deus, para nós chegarmos a Ele, tanto para
salvação como para buscar outras demais coisas, esse Deus, o caminho é Jesus. E por isso então que nós temos não somente que crer e acreditar somente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também nós temos que anunciar Jesus Cristo às demais pessoas, as quais ainda não têm o conhecimento, ou aquelas que estão cegas espiritualmente, acreditando que existe uma outra forma de ser abençoado, acreditando que existe uma outra forma de ser salvo, acreditando, sendo enganado por muitas coisas, né? E assim trazendo uma cegueira espiritual. Então, nós temos, obrigação nossa. Porque às vezes nós cobramos muito, por que fulano, por que João não procura Deus? Por que Antônio não procura Deus? Por que Maria não procura o verdadeiro Deus? Vai para um lado, vai para o outro. Mas será que esses, o Antônio, o João, o José, será que eles já receberam o anúncio de que existe somente um Deus? Será que eles já ouviram que existe somente um Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Irmão, às vezes nós acabamos cobrando muito de algumas pessoas, né? Mas nós não nos colocamos no lugar dela, né? Às vezes ela não foi evangelizada, às vezes ela não conhece, né? E algo que tem que ter uma importância muito grande na vida do cristão, é ele evangelizar, ele levar, né, as pessoas, levar as boas novas, aquelas que não ainda teve a oportunidade de conhecer a Deus. Amém? Nós estamos no Instituto Teológico lecionando ali uma matéria que se chama evangelismo. E eu estava comentando com os alunos semana passada, com os irmãos, sobre a importância de evangelizar, sobre a importância de falar de Jesus. Porque muitas das vezes, meu irmão, as pessoas acham que o evangelismo é você chegar numa pessoa, às vezes está passando uma necessidade ali, passando um momento difícil na vida dela. Às vezes uma pessoa está sem alimentos, tem filhos, ou a pessoa está com problema na vida financeira, no emprego, na saúde. Então, às vezes, muitas das vezes, essa pessoa é evangelizada, mas é somente evangelizada naquilo que Jesus pode fazer na saúde. Às vezes, naquilo que Jesus Cristo pode fazer na vida financeira ou em demais necessidades, mas às vezes fica em falta dizer para essa pessoa que a necessidade de Jesus Cristo é para que ela seja, que a necessidade da salvação. E nós temos que ser evangelistas. Nós temos. Irmão, guarda algo importante no teu coração. Anuncia Jesus. Cada vez que você proclama Jesus, cada vez que você lança o evangelho, pode ter certeza que Deus está te abençoando. Às vezes a pessoa fala, na minha casa está uma bagunça, a minha casa precisa ser evangelizada. Às vezes a pessoa imagina, lá na minha casa tem alguém que é perdido, lá na minha casa tem um problema, tem alguém que não é salvo, tem alguém que não crê no Senhor Jesus Cristo, e às vezes a pessoa deixa isso ser um empecilho, deixar Jesus. Você está anunciando Jesus para as demais pessoas. Quando você está anunciando as boas novas, o evangelho da salvação, né? Aquilo que é evangelho, ele tem poder de salvação, né? Ele que salva. Enquanto nós estamos evangelizando, ensinando as pessoas, levando as boas novas para as pessoas, pode ter certeza que aquilo que você está dentro da tua casa, Deus está fazendo dentro da tua família. Aquelas almas que você está buscando lá fora, e talvez da tua família tenha uma alma que ainda não foi alcançada por Senhor Jesus Cristo. O que você faz lá fora, Deus coloca alguém para fazer dentro da tua casa. Aleluia. Então, irmão, não permita que nada seja barreira para você anunciar o evangelho. Não permita que nada seja um empecilho para que você lance as boas novas. Nós somos, irmãos, está em nós. Nós temos que anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza e que Jesus Cristo vai voltar. Nós temos que anunciar. Nós temos que deixar as pessoas bem atentas e conhecedoras
do mesmo evangelho a qual nós temos o conhecimento. Então, irmão, não permita que nada impeça você a anunciar Jesus. Porque enquanto você anuncia Jesus para fora, pode ter certeza, se você não tiver oportunidade, alguém vai anunciar Jesus na tua família. Alguém vai anunciar, porque Deus é fiel, Deus é grande. A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Então, quando nós vamos buscar o Senhor, pode ter certeza que o Senhor também vai levar tudo aquilo que pertence a Ele na nossa casa. O reino de Deus que nós estamos buscando e levando para as demais pessoas ter o conhecimento, o Senhor vai levantar alguém para levar isso na nossa família, na nossa casa, e a nossa casa vai ser abençoada, a nossa família vai ser abençoada, vai ser conhecedora do Evangelho, e o Evangelho, que é poder para a salvação, vai salvar a nossa família. Aleluia. Amém? Não perca tempo de levar o Evangelho. Eu quero dar aqui, irmãos, um exemplo, sabe? Que está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, quero ler um versículo e, irmãos, vamos ler vamos ler João primeiro. Vamos ler o Evangelho de João, depois eu vou em Marcos. João capítulo 1 diz o seguinte, capítulo 1, versículo 46, preste bem atenção no que eu vou ler, depois nós vamos falar sobre a passagem. João 1,46 diz assim, ali parece lá. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Amém? Irmãos, Filipe, como Natanael e muitos outros, estavam aguardando a vinda do Mestre. Eles estavam aguardando a chegada de Jesus. Eles estavam esperando o Senhor Jesus. Então, Filipe encontrou com Jesus, Filipe achou Jesus, e Filipe encontrando o Senhor Jesus Cristo, então o Senhor Jesus Cristo vai, chama e diz para ele: Filipe, me segue. Então Filipe começa a seguir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele encontrou aquilo que ele estava esperando. Mas Filipe não guardou só para ele. Filipe então, encontrando a Jesus Cristo nosso Senhor, então Filipe ele sai em busca de Natanael. Por quê? Porque Filipe também sabia que Natanael também estava aguardando a vinda do Mestre. Estava aguardando a vinda de Jesus, queria saber quem era o Mestre. Então, Filipe vai ao encontro de Natanael, buscar Natanael, encontrá-lo, para anunciar que havia encontrado o Mestre. Irmãos, antes de eu continuar aqui, Nazaré era uma cidade que era um pouco menosprezada. Era uma cidade que era meia menosprezada, e ela ficava a mais ou menos a 150 quilômetros de Belém da Judéia, onde nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas sabemos que Jesus foi criado em Nazaré, né? Cresceu em Nazaré. Então, Nazaré sendo menosprezado, e todos sabendo que Jesus, as profecias todas lá atrás trazendo que Jesus Cristo iria nascer em Belém da Judéia, então eles esperavam que o Mestre sairia de Belém, da região de Judéia. É ali que eles estavam aguardando Jesus. Mas de repente, Felipe encontra Natanael e fala para ele: encontrei Jesus. Encontrei Jesus. Só que Felipe não fala para Natanael: olha, encontrei Jesus e ele veio de Belém da Judéia. Não, ele nasceu em Belém da Judéia, né? Mas ele não cresceu em Belém da Judéia. Ele nasceu lá, mas o povo esperava que era ali da região da Judéia. Então ele fala: encontrei Jesus. Nazaré sendo menosprezada, né? E também tida como uma região incrédula, né? Uma cidade incrédula. Então, Natanael, talvez, aqui das minhas colocações, talvez Natanael falou assim: você encontrou o Mestre, encontrou Jesus? Encontrei, que maravilha. E onde ele está? E Filipe falou para ele: em Nazaré. Em Nazaré. Ele veio de Nazaré. E de repente, Natanael achou estranho, porque para Natanael ele imaginou: peraí, nós
estamos esperando um homem que é prometido na palavra de Deus. Nós estamos esperando, ou seja, o mestre, uma grande bênção. E nós sabemos muito bem que em Nazaré é tudo incrédulo. Nazaré é uma região menosprezada, onde tem um desprezo muito grande, né? Fazia muitas coisas erradas. Então, peraí, como que um mestre esperado há tanto tempo vai sair de um lugar desse? Como que Jesus, o filho de Davi, como que Jesus, ele vai sair de Nazaré, de um lugar onde ninguém dá nada, um lugar onde ninguém pode esperar, que as pessoas não esperam que saia coisa boa de lá. E Filipe disse para ele: pois é, mas foi de lá que ele saiu. Aleluia. Foi de lá que ele veio. Foi lá que nós encontramos, é de lá. Irmão, muitas das vezes as pessoas ficam imaginando dos lugares onde pode sair coisas boas. Muitas das vezes as pessoas ficam imaginando, as pessoas imaginam demais. E as pessoas começam a imaginar que de tal lugar alguma coisa pode acontecer, no outro não. Ah, de tal lugar, não, ali eu conheço aquela família é uma família boa, uma família conceituada, uma família que vai na igreja, então dali vai sair alguma coisa boa. Mas aquela outra família não, aquela família é meio assim, sabe? Umas duas pessoas vão na igreja, o resto é tudo perdido, o resto está nos vícios, o resto está tudo atrapalhado, ali não vai sair nada. Porque eles medem pelos atos. Eles imaginam que de tal lugar não pode sair ninguém. Natanael falou: mas de Nazaré não pode sair o mestre. De Nazaré não pode. Mas Filipe falou para ele: não, então vem comigo, eu vou te mostrar como saiu de Nazaré aquele que nós estávamos aguardando. Eu quero falar para você nesta noite, que muitas das vezes as pessoas podem achar que lá da tua casa onde você mora, ou lá da tua família, não vai sair coisa boa. Às vezes você escuta conversa sobre, às vezes você tem um familiar ali que tem um vício, um familiar que está preso, um familiar que fez alguma coisa de errado, alguma coisa, né, atrapalhado, e as pessoas menosprezam, as pessoas desprezam, as pessoas olham para a tua casa e pode imaginar assim: não, dali não vai sair nada bom não, dali não tem como sair nada bom. Mas eu te digo nesta noite, lá de dentro da tua casa, lá de dentro da tua família, vai sair coisa boa, em nome de Jesus. Aleluia. Vai sair. Não importa se as pessoas imaginam que não vá. Não importa. Não importa quantas palavras você já escutou a respeito disso. Não importa quantas coisas já foram faladas para você. O teu marido não vai converter, a tua esposa não vai converter, os seus filhos não vão converter, porque de lá, olha a atrapalhada desse, não vai ter jeito. O próprio Natanael, que depois foi chamado por Senhor Jesus para segui-lo. O próprio Natanael disse: mas de Nazaré vai sair alguma coisa boa? Vai, sabe por quê? Deus surpreende todos nós. E de onde nós menos esperamos que vai sair alguma coisa de Deus, pois é ali que Deus faz que saia. É ali que Deus levanta. E isso eu estou dizendo em todos os sentidos da tua vida. Às vezes você pode estar com um problema na tua vida financeira, às vezes você pode ter um problema na tua vida profissional, na empresa, ou no estudo, ou em qualquer área da tua vida. E às vezes você acha que está tão difícil que ali não vai ter jeito. As pessoas já olharam para ali e falaram: não, esse aí não tem mais conserto, não tem mais jeito. Já pensou? Irmãos, quantas pessoas nos procuram e falam: olha, eu estou desanimando, estou cansando, porque há anos eu estou lutando por algo acontecer na minha vida, principalmente, muito isso relativo a homem, marido e mulher, a conversão do marido e de esposa, muito mais de marido, a conversão de marido. Muitas pessoas nos procuram e falam: olha, eu estou desistindo, eu não vou aguentar mais, não vou, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força. Irmão,
Mas a força que você precisa não está em você. A força que você precisa está nele. O salmista diz: o Senhor é a força da minha vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando o salmista olhou para os montes, disse: de onde me virá o socorro? Ninguém diz: o seu socorro vai vir do homem, o teu socorro vai vir dali, daquele ali, o teu socorro, não. O salmista diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Irmão, o teu socorro está em Deus, naquele que nós lemos em Isaías, no único Deus que existe. É nele que está o teu socorro, é nele, o seu socorro é nele. Louvado seja Deus. O seu socorro é nele. Não adianta você buscar socorro em lugar errado. Muitas pessoas buscam socorro em lugar errado. Por isso que eu estou falando, muitas das pessoas, às vezes elas começam uma caminhada com o Senhor nosso Deus, e de repente as coisas não vão funcionando, as coisas não vão andando, a caminhada não vai prosseguindo, e a pessoa vai cansando, ela não vai vendo o resultado. Sabe o que ela faz? Ela desanima. E infelizmente, elas vão buscar outras alternativas, achando que em outros lugares vão encontrar a solução. Irmão, escute o que eu vou lhe dizer. Se você não encontrar solução em Deus, em lugar mais nenhum você encontrará. Então persevere. Permaneça. Mas pastor, é muito difícil. Permaneça. Ninguém falou para você que seria fácil. Nem para o menino Jesus, quando nasceu o Senhor Jesus Cristo, quando eu digo menino Jesus, por causa de ser criança, nem para ele foi fácil. E você sabe por que Natanael encontrou Jesus Cristo, Filipe encontrou Jesus Cristo, que vinha de Nazaré, e foi falar para Natanael que era de Nazaré? Sabe por quê? Ele nasceu em Belém da Judéia, não era para ser, né? Mas cresceu em Nazaré. Mas sabe por quê? Porque os profetas, alguns profetas, não mencionam nem os nomes deles, mas no Novo Testamento diz que algumas profecias foram feitas. Alguns profetas anunciaram e profetizaram: ele será chamado Nazareno. Lá em Mateus mesmo você pode achar, ele será chamado Nazareno. Agora, peraí, ele nasceu em Belém da Judéia, como ele vai ser chamado Nazareno? Não tem como. Não tem como ele ser chamado Nazareno, se ele nasceu em Belém da Judéia. Então foi por isso que quando nós podemos lembrar e recordamos de quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, muitas dificuldades ele teve. Por que ele teve muitas dificuldades? Porque quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, o rei Herodes já começou a persegui-lo para matá-lo. Porque Jesus era judeu, então ele teria direito de ser rei, né? O rei dos judeus. Quando eles foram chamar, eles foram lá falar, os magos chegaram diante e falaram: onde é nascido o rei dos judeus? Porque Jesus era judeu. Então Jesus tinha o direito de ser um rei. Herodes não era. O Herodes estava ali porque o Império Romano havia colocado. Ele não tinha direito de rei, então ele tinha muito medo de perder o seu direito de reinado. Então qualquer notícia assim ele ficava apavorado. Mas vamos lá, você lembra que quando então Jesus Cristo ele nasce, o rei Herodes começa a procurar Jesus Cristo para matá-lo, a fim de tirar a vida de Jesus e assim não ter mais ameaça no seu reinado. Então ele procura matá-lo. Então Deus ele manda um anjo visitar José, e esse anjo vai lá visitar José, e esse anjo vai e fala para José: olha aqui, José, levanta, pega o menino, pega a mulher e foge, vai para o Egito, para a região do Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo, para tirar a vida. Agora você imagina bem, meu irmão, não era muito mais fácil Jesus Cristo tirar o Herodes do caminho, Deus tirar Herodes do caminho de Jesus, do que tirar Jesus do caminho de Herodes? Era muito mais fácil Deus dar um fim a Herodes. Era muito mais fácil Deus já finalizar ali aquela perseguição. Mas acontece que Deus tinha um propósito na vida de Jesus. Deus teve um propósito, Jesus veio com um propósito.
Aí quando Jesus então foge para a terra do Egito, chegando lá na terra do Egito, o que aconteceu? Chegando lá, então ele passa um tempo, o rei Herodes morre, aí o anjo vai lá e fala: olha, pode voltar para Israel, porque o rei, aquele que procurava tirar a vida do menino já morreu. Revelou a ele. E ele pega, ele vai voltando. E quando ele vai voltando, no meio do deserto, ele ouve uma conversa e ele fica temente àquilo que ele ouviu. E de repente o anjo do Senhor novamente revela a ele, fala: olha, faz o seguinte, em vez de voltar para lá, de onde você saiu, Israel, vá para a Galileia. Vá para a Galileia. E indo para a Galileia, ele foi para a cidade de Nazaré. E por que ele teve que ir para a cidade de Nazaré? Porque havia uma profecia: ele será chamado Nazareno. E ele foi chamado Nazareno porque ele foi pequeno para a cidade de Nazaré, cresceu em Nazaré, então ali ele foi conhecido como Nazareno, porque ele cresceu naquela cidade. Então você está vendo, irmão, que tudo o que aconteceu foi para ele chegar no lugar onde ele tinha de estar? Você viu que todas as lutas, as dificuldades que José passou com Jesus e com Maria, foi para chegar aonde Jesus tinha de chegar? Porque havia uma profecia, e a profecia diz que ele seria chamado Nazareno. Então, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir essas profecias pelos homens santos do Senhor que foram feitas, então uma vontade de Deus na vida daqueles homens que revelaram, então para cumprir essa profecia, precisou de muitas coisas acontecerem até Jesus chegar a Nazaré. Quando José saiu com Jesus e Maria, diante da madrugada, naquela época, irmãos, não tinha transporte igual no dia de hoje. Não tinha carros, não tinha metrô, não tinha avião. Sabe o que tinha? Animais. Você pode falar: não, poxa vida, mas 150 quilômetros não é tão longe, menos que daqui em São Paulo, de carro. Monta num jumento e vai para você ver como é longe, como tem dificuldade. Sai no meio da... Hoje você tem essa luz aqui para clarear, você vai sair de carro, você acende a luz do carro, tudo clareia, todo lugar que você vai tem iluminação. Naquela época não tinha, era muito precário, era maior da escuridão. Então você já imaginou o processo desse deslocamento de José, Maria e Jesus de Judéia, de Belém da Judéia até Egito, e depois de Egito retornar e ir para Galiléia e Nazaré? Você acha que foi fácil? Não foi fácil não, meu irmão. Ainda sendo fugindo por causa de morte, ou seja, morrendo de medo. Então eles tiveram muitas dificuldades, muitos problemas. Eles tiveram muitas situações que se levantaram e colocaram medo neles. E de repente eu posso dizer para você, às vezes você passa por situações que você tem medo. Você passa por momentos de dificuldade na tua vida. Você passa por problemas e você pode dizer: eu estou na igreja, eu estou seguindo Jesus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou obediente, eu faço tudo. E por que isso está acontecendo comigo? Ei, recalabacheias. Você pode imaginar por que isso está acontecendo? Porque eu sou fiel a Deus. Irmão, você ser fiel a Deus não tira os problemas do teu caminho. Você servir a Deus, você não está imune às situações difíceis que você vai enfrentar. Mas você tem que compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você passa por um momento difícil, você passa por dificuldades, você passa por uma situação em qual você não entende o porquê que você está passando por aquilo, eu vou lhe dizer, você pode passar por toda a situação e não entender o porquê que aquilo está acontecendo com você, mas lá na frente, você vai ver o porquê que você passou por tudo isso. José podia falar: mas por que Deus não dá um fim em Herodes? José podia falar: eu tenho que sair daqui e ir para o Egito. Aí volto do Egito no meio do deserto, aí daqui vou para Galiléia, chego a Nazaré, olha a correria, olha o desespero. Mas havia a necessidade de tudo isso para uma profecia ser cumprida na vida deles, na vida de Jesus. Às vezes você passa por problemas e dificuldades,
Você passa por momentos muito difíceis e não entende o porquê que você está enfrentando tudo isso. Mas é que há uma grande profecia para ser cumprida na tua vida. Aleluia. Há uma grande profecia para ser cumprida na tua vida, e por isso você passa por esses momentos difíceis e dificuldades. Sabe por quê? Porque a ação do inimigo, ele quer barrar você. O inimigo, ele quer segurar você, ele quer fazer um empecilho, ele quer fazer uma barreira, ele quer te segurar, ele quer te parar para que essa profecia não seja cumprida em ti. Para que essa profecia não seja cumprida. Olha aqui, deixa eu te dizer, irmão. Muitos de vocês já receberam palavras de promessas de Deus na sua vida. Muitos de vocês já receberam uma profecia. E ainda não, como eu também. E ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Mas vai cumprir. Aleluia. Vai cumprir. E é por isso que muitas das vezes você passa por situações difíceis, para tentar impedir que isso venha se cumprir na tua vida. Você lembra Daniel quando estava orando? Daniel fez um propósito com Deus 21 dias, e o Daniel está procurando ali a Deus, e buscando, e chega, e ele não desiste, ele continua na oração todos os dias, se ajoelha e coloca diante do Senhor. Chega no último dia, no 21º dia, parece que nada tinha acontecido, nada, e de repente um anjo aparece a Daniel, no último dia do propósito de Daniel. Parece um anjo do Senhor. E o que esse anjo deixou bem claro para Daniel? Esse anjo chegou lá e falou assim: ó Daniel, você perdeu o seu tempo. Ó Daniel, você orou aí, ó, toda essa oração tua foi em vão. Ah, Daniel, você fez isso, você buscou, você não desistiu. Tudo isso, ó, foi passageiro. Não, meu irmão. Daniel disse o anjo disse para ele assim: Daniel, desde o primeiro dia, está ouvindo? Desde o primeiro dia que você falou com Deus, Deus te ouviu. Desde o primeiro dia que você falou com o Senhor, Ele já te ouviu. Mas isso não quis dizer que desde o primeiro dia que o Senhor te ouviu, você já foi abençoado. Porque existe uma grande batalha, existe uma situação espiritual, onde o mal tenta barrar o bem. Existe uma situação onde o inimigo tenta barrar as bênçãos de Deus. Não foi isso que o anjo falou para Daniel? Que teve esse empecilho, teve essa barreira. Ele falou: olha, nos ares teve uma grande batalha, uma grande guerra. Mas ele concluiu no último dia. Mas Miguel, oh aleluia, oh glória a Deus, ele conclui que Miguel vem socorrer, Miguel vem auxiliar. Sabe por quê? Porque nenhuma bênção que o Senhor envia na tua vida, nenhuma bênção vai ser barrada pelo inimigo. Porque a palavra do Senhor diz assim: operando eu, quem impedirá? Se o Deus que nós lemos, o único Deus que existe, determinou uma grande bênção na tua vida, quem impedirá as mãos do Senhor de te abençoar? Oh, aleluia! Quem? Ninguém impede. Aleluia! Ninguém impede as mãos do Senhor de abençoar a tua vida. Não tem quem tem esse poder, essa autoridade de impedir as mãos do Senhor de operar em favor da tua vida. Então, meu irmão, José teve dificuldade, mas o propósito de Deus foi alcançado. No meio das tuas dificuldades, sabe o que você adquire? Sabe o que você ganha? Fé. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu preciso que a minha fé seja aumentada. O que eu faço? Vou pedir a Deus. Deus vai me aumentar. Como que Deus vai fazer que a minha fé aumente? Ele vai lançar dificuldade na tua vida. Ô pastor, que isso? Irmão, como é que você quer aumentar a sua fé se você não passar por problemas e dificuldades? Mas essas dificuldades não são para te derrubar, não são para te derrotar, não. Essas dificuldades são para aumentar a tua fé. E a tua fé sendo aumentada,
O que a palavra diz? Que a fé é o firme fundamento daquilo que você está esperando, daquilo que você não vê, daquilo que não existe. Então ele aumenta a tua fé para quê? Para você ter confiança de que tudo aquilo que você ainda não enxergou, aleluia, tudo aquilo que você ainda não viu, ainda vai chegar nas tuas mãos, aleluia. Então é por isso que você passa por momentos difíceis, é por isso que você passa por dificuldades. Oh, glória a Deus. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Irmão, não desista só porque você está com dificuldade. Não desista só porque você está com problemas. Pois nessa noite eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu profetizo sobre você. Eu profetizo que na tua vida, aquilo que você tanto está esperando, aquilo que você achou até mais que você não iria mais alcançar, pois eu profetizo a ti nesta noite, que o nosso Deus, que nem o seu Filho poupou por você, Ele também dará as demais coisas necessárias da tua vida, e dará em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, você vai poder contemplar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E nunca se esqueça, somente Ele. Não existe outro Deus. Jamais você vai encontrar um Deus como o nosso Deus. Ele diz lá em Isaías: só há um Deus, fora de mim não há outro Deus. É somente Ele, é somente um Deus. Mas também nós não precisamos de mais de um, oh, aleluia, porque o único que nós temos, Ele é suficiente para fazer tudo na nossa vida. O único que nós temos é o suficiente para nos abençoar de uma forma tão grandiosa. Oh, irmão, em nome de Jesus, não tira os seus olhos daquele que te escolheu. Não tira os teus olhos de Deus. Não ponha dúvida no teu coração. Não deixe a dúvida crescer no teu coração. Deus até aqui tem cuidado de vós. Escute o que eu vou lhe dizer. Escute o que eu vou te dizer. Muitas coisas poderiam ter sido piores. Sabe por que não foi? E Ele estava cuidando de você. Ele estava com os olhos em você. Aleluia. Ele não perde você. Aonde você vai, Ele está ali. Você pode ir ao alto, pode ir abaixo, pode ir ao mar, pode tentar esconder, pode tentar. Os olhos do Senhor não saem de cima de você. Aonde você for, aonde você estiver. Sabe aquelas lágrimas que você chora que ninguém vê? Ele vê. Ele vê. Somente Ele. Irmão, confie no nosso, no grandioso Deus que nós temos na nossa vida. Confie, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, naquele momento que você menos imagina, que não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te escutar, Ele está lá, aleluia, Ele está à tua disposição. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele não te abandona. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca vai tirar os olhos de você, Ele sempre vai estar com você. Aleluia, amém? Glória a Deus pela tua vida. Louvado seja Deus por você estar aqui nesta noite, adorando, louvando, cultuando Ele, o único Deus. Bendito seja a sua vida por isso, meu irmão. E nunca se esqueça, é só Ele. Se as coisas ficaram difíceis, se você quiser buscar outro lugar, meu irmão, tentar achar uma saída lá, porque o João disse que lá é bom, que lá eles fazem um negócio lá que muda a nossa vida. Muda nada, irmão. Eu vou lá porque a Ana disse que se eu fizer isso, aquilo vai ser tiro e queda.
não muda nada. Se tem alguém que pode mudar a sua vida, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai chegar a Ele, aquele que nós lemos a Isaías, o único Deus. Ninguém vai chegar a Ele a não ser por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus pela tua vida, que Deus continue te abençoando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?